Irmãos, é muito importante nós cuidarmos do corpo, da alma e do espírito. A gente cuida do lado espiritual e muitas vezes esquecemos do lado do nosso corpo. Muitas vezes esquecemos de nos amar. Esquecemos de nós. E é algo que nós não podemos fazer. É esquecer de nós. Esquecer de quanto nós somos importantes. Eu tenho mania de falar para o meu esposo assim: primeiro eu amo, adoro o meu Senhor Jesus Cristo, depois sou eu. Aí depois eu amo você. Porque a gente fica muito, às vezes a gente confunde o casamento. O casamento é para se cuidar e cuidar um do outro, mas é também para se cuidar. E muitas das vezes no casamento as pessoas não se cuidam. Às vezes não cuidam de si mesmo, às vezes não cuidam do seu esposo, às vezes não consegue cuidar do seu lar, da sua casa, às vezes encontram dificuldades no meio do caminho. E quando vêm os filhos, a gente muitas das vezes nós se anulamos quando vêm os filhos. Porque os filhos eles precisam de todo o cuidado quando eles são pequenos, até eles atingir a maioridade. E o que acontece nesse momento? Nesse momento é o momento que a gente esquece. Eu lembro que quando eu tive meus filhos, irmãos, não era esse tempo de luxo, vamos dizer assim, entre aspas, que era a fralda descartável. E eu lembro que eu não tinha condições financeiras. E eu pegava a fralda de pano, que eu usava até mesmo, às vezes, para colocar no bumbum deles, e colocava aqui no meio da roupa. Porque eu tinha muito leite. Então eu saía, irmãos, com aquela fralda aqui ó, no meio. Só que como eu tinha muito leite, às vezes passava até pela fralda e fazia as marcas do leite materno. E a gente não se cuida, a gente não se valoriza, a gente esquece. Eu saía cheirando leite, irmãos, não era, meu perfume era cheirar leite. Eu saía cheirando leite, não tinha condições, tinha uma vida muito precária. Não vim do luxo, não, irmãos, eu vim de uma vida muito precária, uma vida muito difícil. E eu lembro que eu passava por momentos, irmãos, da minha vida que não foram fáceis. Momentos da minha vida, irmãos, que eu, pelas condições, eu comprava roupas boas para os meus filhos. E eu tinha costume de comprar as minhas no brechó, ou pedia para as pessoas poder doar roupa para mim, mas os meus filhos deixavam eles impecáveis. E assim foi a vida toda desse jeito, dessa maneira. Não tinha, quando eu ganhava um sapato novo, era uma alegria. Quando eu ganhava um sapato novo, uma sandália, alguma veste nova, era uma alegria, porque era raro. E uma coisa que eu fazia, mas ser mãe, tem que ficar aprendendo o cabelo, que é mais fácil, não sei o quê. A gente vem com isso. Aí, sabe o que eu fiz? Fui lá, cortei meu cabelo Joãozinho. Pronto. Não preciso mais amarrar, não preciso mais nada. Mas não é porque eu queria me sentir mais mulher. Mas é porque eu queria, para poder cuidar das crianças. Chegava na minha casa, era meu havaianão, era minha calça gorguron. E era assim que eu andava, as blusas, as camisetas do Jaime Lerner, camiseta de Requião. Aquelas camisetas que a gente pede, se não me dá 10, porque pelo menos eu vou ter aqui de sobra no meu armário. E era assim que nós andávamos. E é assim que eu fazia, saía com eles dessa maneira, desse jeito. E a gente se esquece muito de que nós somos mulher. Nós se abandonamos sem ninguém pedir para nós se abandonar. Nós se esquecemos sem que ninguém peça para nós se esquecer. E nós se esquecemos. Nós esquecemos de olhar para o espelho. Esquecemos de fazer uma sobrancelha. Nós esquecemos, irmãos. Nós só lembramos, muitas vezes nós só lembramos que nós estamos, às vezes, com a perna um pouquinho cabeluda, irmãos. Quando vai pôr uma saia, um vestido, uma bermuda, meu Deus, eu esqueci de raspar. Aí a gente vai e raspa, a gente esquece de se cuidar. A gente esquece de se amar. Nós se anulamos pelos outros. E eu aprendi não me anular por ninguém, só por Cristo. E amar com todo amor, carinho e respeito meu marido e os meus filhos.
E hoje eu sou vó, tenho 2 netos. Eu criei os meus filhos. Eu posso, às vezes, dar um denguinho nos meus netos, mas eu não me anulo. Eu me anulei pelos meus filhos. Por eles eu me anulei. Mas pelos meus netos, eu deixo a mãe deles se anular. Ou a mãe deles saber andar no caminho que possa fazer a balança certa. Só que cada um, às vezes, pensa assim, não, mas eu sou vó, eu sou bisa, eu sou tataravó, eu quero fazer isso. Aí é uma escolha sua. Mas eu não deixo aquele negócio deles se anular de ser mãe. Eu quero que elas aprendam, eu quero que minha filha aprenda a ser mãe. Eu quero que o meu filho aprenda um dia a ser pai. Ele não tem filho hoje, só minha menina, a Lari. Mas eu não quero tomar o lugar deles. E às vezes nós tomamos esse lugar, queremos tomar esse lugar, queremos educar os nossos netos como fossem os nossos filhos. Porque quando nós temos nossos filhos, nós não fazemos o que fazemos pelos netos. E nós vamos se anulando, procurando preencher um vazio. Essa é uma grande verdade. E hoje nós vamos falar sobre viver no propósito em meu lar. Onde Deus nos trouxe, te trouxe a esse mundo para viver um propósito. E o objetivo nessa noite é se tornarmos guardiã do lar. Essa é uma das missões que o Senhor nos deu para completar a nossa jornada. Em nosso lar temos 2 altares. Não sei se todos sabem disso, mas em nosso lar nós temos 2 altares. E hoje vamos alinhar um desses altares. E o primeiro altar nesta noite que nós vamos trazer o alinhamento é a mesa. Deus, Ele quer se revelar a você. Ele precisa hoje aqui de uma mulher corajosa para levar o alinhamento para um avivamento. Precisamos entender o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Antes da fundação do mundo, antes de nos trazer a vida, Ele já fez tudo por mim e por você. E no ato da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele confirmou tudo para mim e para você. Ele tem bênçãos sobre mim, Ele tem bênçãos sobre você, sobre a sua geração e sobre sua família. A palavra é de Deus, mas a missão é minha. Deus, Ele deu uma ordem, Deus deu uma palavra para mim, Deus deu uma palavra para você, mas a missão de conquistar é minha. A missão de conquistar é sua. Ninguém pode conquistar por você aquilo que Deus tem para você. A única pessoa que pode conquistar aquilo que Deus tem para você é você mesmo. Porque cada uma das mulheres que estão aqui nesta noite, cada uma delas recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor é uma promessa de Deus na sua vida, para que você possa viver um grande propósito com Ele. A casa de Débora é um propósito que Deus colocou na mão da nossa irmã Ivonete. É um propósito que Deus colocou na mão dela. O encontro de casais que tem junto a nossa pastora Fernanda com seu esposo, é algo que Deus colocou, porque tem vidas que precisam sentir um pouco mais de cuidado, sentir um pouco mais de amor. Nós temos que cuidar, como eu disse, do corpo, da alma e do espírito. Porque não adianta eu cuidar do espiritual e não cuidar do meu corpo, de eu não se amar. E esse trabalho, Dia da Princesa, eu vi a nossa irmã Edna lá, ela ficou maravilhosa, ela ficou linda, irmãos. Um trabalho que trouxe alegria aonde havia um sorriso triste. E quantas mulheres passam por isso? Quantas mulheres, elas sorriem, mas por dentro elas estão tristes, porque não alinham o corpo, a alma, o espírito. E por isso nós estamos aqui nesta noite, para que vocês entendam esse propósito que Deus tem na vida de vocês. A mesa é o primeiro altar que nós vamos começar a falar aqui nesta noite. É o primeiro altar que temos na nossa casa. É um lugar de comunhão, é um lugar de propósito. A mesa, ela nos proporciona paz, lugar de relacionamento profundo.
E quantas pessoas aqui, irmãos, na correria do seu dia a dia, ou até mesmo na correria do sábado, do domingo, quantas pessoas não se assentam mais na mesa, não comem mais juntos, não tem mais aquela conversa sadia, não trocam palavras de risos. Quantas pessoas que não se sentam mais na mesa, se não tiver o celular na mão, ou se não tiver uma TV ligada, que não trazem na mesa aquele relacionamento, não trazem aquele momento de saber como que foi o dia da pessoa, como a pessoa acordou, como a pessoa se encontra. Irmãos, hoje nós perguntamos, nós andamos às vezes com nossos familiares, com pessoas conhecidas, mas nós só perguntamos via WhatsApp. Paramos de perguntar quando estamos frente a frente. Paramos de perguntar como se sentamos na mesa. Tudo hoje é corrido. E eu lembro que na época que eu era pequena, o meu avô tinha costume com a minha avó. Nós tínhamos uma mesa pequenininha, onde os netos sentavam naquela mesa, comia antes dos adultos. Comia antes dos adultos, depois que eles terminavam de comer, eles se retiravam. Aí os adultos se sentavam à mesa para se alimentar. E naquele momento que se sentava à mesa, eles conversavam, eles perguntavam de um, do outro, como estava. Eles tinham um relacionamento entre eles. A família estava tendo um relacionamento entre eles. E hoje nós não somos mais assim. Hoje nós esquecemos isso porque dizemos, não, mas as coisas mudou. Não, irmão, não é que as coisas mudou. Nós mudamos, nós tiramos muitas vezes da nossa vida princípios. Porque o maior princípio, imagine você sentar-se na sua mesa. Aonde você vai encontrar no livro, e não me engano, é Deuteronômio ou Êxodo, aonde o Senhor, ele falou para Moisés construir a mesa. Porque a mesa era um lugar aonde que ele queria colocar o pão, e era um lugar aonde ele queria colocar o cordeiro, aonde que simbolizava algo muito precioso para as nossas vidas. E hoje não é diferente, irmãos, porque a mesa é um lugar de propósito, de comunhão, onde Deus proporciona a paz, um lugar de relacionamento profundo, um lugar de conhecimento. A mesa também é um lugar de provisão, é um lugar, irmãos, onde nós vamos à redenção, que você vai encontrar que Deus, ele vem com o pão da presença na mesa, ele vem com sacrifício na mesa, que quando você vê o cordeiro sendo colocado à mesa para que todos pudessem comer, pudessem assentar na época dos hebreus, você vai ver que era um tempo de expiação, era um tempo de sacrifício, era um tempo de purificação. Então você vai ver que também o pão era um modo que Deus falava assim, pão da vida, aonde ia trazer vida. Então você vai ver que Deus, ele tem toda a provisão para mim e para você. Ele é o pão da vida, ele é o sangue que foi derramado sobre aquela cruz, ele foi o sacrifício vivo. Para mim e para você hoje temos a oportunidade de alinharmos tudo na nossa vida. A mesa também é um lugar de participação. Relacionamentos renovados. Às vezes você não sabe o que a maior parte das separações é porque não tem conversa mais entre um casal. O casal não sabe mais sentar e conversar. Não sabe mais dialogar. Ou um não tem paciência com o outro mais de ouvir o que está falando, o que está dizendo. E não se constrói, irmãos, as coisas no meio de contenda, no meio de uma casa sem paz. Nós precisamos da paz de Deus em nós. Precisamos da paz dentro do nosso lar. Nós precisamos ser renovados. Nós precisamos participar mais. Às vezes você não sabe o que o teu esposo vai fazer, ou às vezes o teu esposo não sabe o que você está fazendo. Às vezes ele chega do serviço, quer contar alguma coisa, você não quer ouvir porque está cansado por causa do dia a dia. E às vezes nós trazemos as coisas ruins para dentro da nossa casa. Às vezes trazemos sem perceber porque nós não participamos de uma mesa, de um lugar que simboliza a comunhão com Deus, comunhão com Cristo, a comunhão que trazemos para o nosso lar. Às vezes um está comendo de pé rapidinho, outro pega uma coisa e sai assim, não, eu estou com pressa. Não tem mais aquele tempo de saber como um está. Como alguém, como
ao teu companheiro, o teu filho está se sentindo. Nós esquecemos disso, nós esquecemos de conversar, nós esquecemos que nós começamos com um relacionamento. Nós esquecemos que começamos para construir uma família, para construir um lar. Nós esquecemos, irmãos. Nós esquecemos muito fácil. Nós fazemos a correria, às vezes não sabe aonde vai, ou não sabe aonde foi, ou não sabe por que chegou aquela conversa, ou não sabe o que chegou aquele assunto. Comunhão. Uma só carne. Viver juntos. Confiar um no outro. Se um está com dificuldade, sentar-se à mesa. Conversar, expor as suas dificuldades. Tentar entender um ao outro. Porque todos nós temos nossos defeitos. Todos nós temos nossas falhas. Não é porque algumas aqui pode ser pastor, ou diaconisa, ou evangelista, que não vai ser, não tem um lado humano. Tem um lado humano sim. E às vezes aquele lado humano está cansado, às vezes aquele lado humano não sabe por onde ir. Só que nós precisamos se encontrar. Nós precisamos encontrar porque nós temos que ser a guardiã do nosso lar. Nós temos que ser a mulher sábia que edifica a casa, não a tola que destrói. Nós temos que ser mulheres de oração. Mulheres que traz a estrutura para o nosso lar, a estrutura para a nossa casa. Você vai ver que no tempo de Jesus tinha sim os homens, tinha os discípulos, tinha os líderes, mas tinha as mulheres por detrás, sempre arrumando uma mesa, uma comida, sempre em oração, sempre estavam lá para fazer algo. Eu ouvi ontem um pastor dizer que naquele tempo, as mulheres, elas não tinham uma posição de pastora ou de evangelistas. Elas não tinham essa posição, principalmente de pastora, porque nem de discípula, nem de uma apóstola, por causa que naquela época, as mulheres, pelaquela cultura, elas foram feitas para quê? Para cuidar apenas do seu lar, de trazer o alimento à mesa, de arrumar a mesa. Então, elas foram criadas nessa visão. Elas não tinham outra visão, elas não tinham estudo, elas não eram letradas, elas não tinham tempo para estudar, não tinha tempo para isso, porque elas tinham que cuidar dos afazeres da casa. E com isso aconteceu o quê? Que o Deus começou a levantar os homens para que eles pudessem trazer a mensagem da cruz, trazer o evangelho para mim e para você. Então foi assim que começou. Só que hoje, a diferença daquele dia é que hoje Deus tem levantado mulheres virtuosas, mulheres guerreiras, aonde a presença do Espírito de Deus está dentro de cada uma delas, como assim está dentro também de cada homem que também está rendido aos pés do Senhor. Então ele está dentro para fazer a diferença, para você ter a liberdade de dizer que Deus faz, que Deus restaura, que Deus renova e que Deus sara. E você vai ver que em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando nós arrumamos a mesa na nossa casa, se assentamos com a nossa família, Jesus, ele entra, ele senta conosco. E isso, irmão, é algo profundo. Se você ler a experiência da mesa de David Titus, ela morreu esse ano até, que ela fala muito sobre o relacionamento da mesa. Você vai ver que todas as vezes que você arruma a mesa, e você coloca a sua família para sentar juntos, para participar juntos, naquele momento, Deus, ele senta com você. Ele senta para cear com você. Deus, ele quer entrar em seu lar. Hoje, sentar-se à mesa com sua família. Quantos lares bagunçados, irmãos? Quantos lares destruídos? E cadê a nossa inteligência, a nossa sabedoria? E cadê a sabedoria de Deus para lidarmos com tudo isso?
temos que ter sabedoria. E muitas das vezes o medo nos faz perdermos a sabedoria. O medo muitas vezes nos faz perder a confiança naquele que disse para mim e para você que tem um propósito. Em Lucas 15, versículo 22, você vai ver que o filho pródigo, depois que ele pediu a herança, ele foi. Você vai ver lá a história do que aconteceu. Ele veio, voltou, porque ele já estava como escravo. E ele volta para casa para ser restaurado. Muitas vezes, irmãos, nós julgamos os filhos pródigos. Nós não entendemos que existe um propósito de Deus para uma restauração sobre aquela vida. Que existe um propósito de Deus para aquela vida ser transformada pela metanoia. Então você vai ver que ele volta. E quando ele volta, você vai ver que o seu pai estava lá esperando ele. E todos os dias o nosso pai, que nos tem como filhas, ele está nos esperando para nos orientar, para nos guiar ao caminho certo, à direção certa. Muitas vezes queremos fazer pelas nossas forças, mas nossa força não vai muito longe. A nossa força pode trazer discórdia, mas a força de Deus não. Ela nos traz paz. A força de Deus nos traz a direção, o caminho. Irmãos, nós não podemos viver em tempos de guerra. Nós não podemos viver em nosso lar em tempos de guerra. Nós não podemos viver nosso casamento em tempo de guerra, com nossos filhos em tempo de guerra, independente das escolhas deles. Nós não podemos viver. Nós nascemos para um propósito, para viver um propósito. E nós não sabemos nem dia, nem que hora que o Senhor vem. E nós temos que todos os dias se alegrarmos, todos os dias trazer essa alegria. Porque quantas mulheres aqui, nessa jornada, nessa caminhada, já passou por tanta tristeza. Passou por choros, por lágrimas. Muitas vezes sozinhas, sem ninguém para estender a mão. Sem ninguém para dar um abraço, sem ninguém para dar um apoio. Mas hoje, para a glória de Deus, nós temos nosso Senhor e temos mulheres com propósito para poder auxiliar outras mulheres a ter uma vida totalmente feliz. Uma vida onde existe amor, uma vida de alegria, onde ela pode se olhar e dizer: meu Deus, eu sou linda. Meu Deus, olha como eu estou maravilhosa hoje. Você pode amanhecer com o teu cabelo lá para cima, irmão. Você pode amanhecer com a tua cara amassada. Você olha para o espelho e diz: eu estou linda. Eu sou maravilhosa. Eu acordei hoje para arrasar. Nós temos que trazer autoestima, irmãos. Porque como que eu vou oferecer para outra mulher alguma autoestima se eu não tenho uma autoestima em mim? Então você pode ver, Deus primeiro restaura em nós a autoestima. E depois que Ele restaura em nós a autoestima, Ele nos leva a dar a outras mulheres essa autoestima. Olha a nossa irmã Vera como que está linda hoje. Olha lá, irmãos. Está maravilhosa. Olha que trança linda lá da Indianara. Para você ver. A nossa irmã Giovana nem parece que teve filho. Está na quarentena ainda. Está aí, irmãos. Nem parece que teve filho. Parece que ela que foi para a academia, não eu. Para você ver. Nós temos que ter autoestima. E você vai ver que quando o filho voltou, o pai ele fez o quê? Mandou os servos dele preparar um banquete, trouxe vestes novas, vestes limpas, colocou um anel no dedo dele e trouxe calçado para ele. E é isso que Deus tem trazido para aqueles que querem ser renovados num relacionamento, não somente com Ele, mas com a família em seu lar. Provérbios 9, 1, 2, você vai perguntar: quem é ela? Quem é ela que pode me ajudar? E você vai ver que está dizendo que é a sabedoria. Tem mulher sábia aqui nesta noite?
Tem mulheres com sabedoria ou mulheres que vão sair daqui com sabedoria aqui nesta noite. Porque precisamos ter sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Provérbios 9:1 está dizendo. A sabedoria de uma mulher dentro da sua casa ergue 7 colunas. Olha a estrutura que uma mulher sábia, ela ergue dentro da sua casa. 7 colunas, Provérbios 9:1. Olha que interessante. Olha o poder que Deus colocou nas nossas mãos. Olha o poder que Deus colocou sobre as nossas vidas. Se nós tomarmos posse desta palavra, se nós tomarmos posse da sabedoria, não humana, mas sabedoria que vem do alto aqui nesta noite, nós vamos construir a nossa casa e nós vamos erguer 7 colunas. E você vê que no versículo 2, que matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Olha o que a sabedoria fez. Arrumou a mesa. Trouxe um relacionamento de renovo para dentro do seu lar. Nós queremos conquistar as pessoas muitas vezes lá fora. Mas a primeira missão que Deus nos dá é conquistar dentro. Precisamos conquistar dentro. Tem mulheres que estão conquistando aqui dentro hoje. Porque quando você constrói dentro de você, a tua casa inteira é construída. A tua casa inteira. Você parou para pensar que poder é esse que habita, que mora dentro de você? Às vezes nós temos que, irmãos, nos puxar mesmo. Segura. Usa a sabedoria. Ergue as 7 colunas na tua casa, porque 7 é perfeição. Deus quer fazer que o seu lar seja um lar perfeito. Salmos 23:5, você vai ver: preparas um banquete para mim, adiante dos meus inimigos. Irmãos, preparas um banquete para mim. Olha o que o Senhor está dizendo. Prepara um banquete. Será que você está sabendo preparar um banquete? Sabe o que mata uma família? Lembranças frustradas de um passado terrível. Casamentos, relações destruídas por um passado onde você não se organizou, onde você não arrumou. Às vezes nós vivemos de algo que nós nem sabemos o porquê houve, ou porquê aconteceu, ou se aconteceu. E nós trazemos muitas vezes isso para o hoje. E o hoje nosso não cabe mais no nosso passado. Primeira coisa, uma discussão de casamento ou uma discussão familiar. Ah, você era assim, você fazia isso, você também errou. Cadê a sabedoria? Ah, você também fez. Às vezes eu escuto isso. Ah, mas você também fez. Não é porque eu fiz que você vai cometer o mesmo erro e fazer com os seus. Se corrige. Não leve 46 anos para aprender a se corrigir de um erro que você fez. A tua geração não precisa viver de um erro de um passado. Pode viver de um presente abençoado. E onde vemos disso, é igual quando tem filhos. Quem é mãe vai saber disso. Quem é mãe que tem filhos, que já tem filhos, vai saber disso. Ah, não faz assim com ela. Ah, mas tu fazia comigo. É ou não é? Mas cada um é diferente. Cada pessoa é diferente. O Senhor te fez, pegou a forma e jogou fora. Não existe outra pessoa igual a você. Pode ter alguém com alguns traços parecidos com você, mas igual a você não. Cada um tem sua identidade. Cada um tem sua identidade. Então, o que nós devemos fazer é cuidar da nossa identidade. E principalmente cuidar da nossa identidade em Cristo.
Não aborte a missão que Deus te deu. Este é o tempo de você viver o que Deus tem para você. Às vezes você está dizendo, estou esperando o Senhor. O tempo vai determinar. O tempo não faz você crescer. O que lhe faz crescer é aquilo que você faz com o tempo que tem. O que você tem feito com o tempo que tem? Para você crescer. Encontre o tempo para arrumar a sua mesa. Ter um período de conexão à sua mesa, com sua família, momentos de prazer, de lazer, de risos. Quem desperta se desperta, visa o benefício do reino e procura a ajuda de Deus para cumprir sua vontade. O noivo está à porta, amados. Cantares 5:2-8, você vai ver que existe uma analogia entre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. A história fala de Sulamita, uma mulher por quem Salomão se apaixonou. Você já se apaixonou por você? Profundamente? Eu sou apaixonada por mim profundamente, irmãos. Levou tempo para isso, mas eu sou apaixonada por mim. Se ninguém me amar, não faz mal, eu me amo. E eu tenho amor para dar para mim. Todos os dias. Eu tenho que me amar. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu fui no nutricionista, fui no médico. Só que eu não queria me cuidar. Comer é bom. Eu quero saber de me cuidar. Só que ele falou bem assim para mim. Você está vendo o que você está fazendo com teus pés? Eu olhei assim, nada. Eu estou vendo aqui, eu não estou fazendo nada com meus pés. E ele falou assim, olha o teu peso. Você está fazendo teus pés carregar esse peso. E ele falou para mim, é assim que você ama teus pés? Que te leva a caminhar? Há muitos anos atrás eu vi isso. Eu saí de lá assim, acho que ele é meio doido, gente. Ele não sabe o que ele está falando. Mas hoje eu paro e penso. Quanto peso os meus pés carregam? Que não era para carregar. Agora veja isso como um lado espiritual. Quantos peso você quer carregar? E Deus falando que o jugo dele, o fardo é leve e o jugo dele. Só que nós dizemos assim, é hormonal, é depressão, é porque alguém falou para mim que eu não sirvo, que eu não presto, que eu não vou ser nada, que eu nunca vou ser ninguém. Aí você vai subindo na balança, vai acrescentando o pezinho. Você não vai sair disso? Agora eu digo aqui para vocês, entre mulheres, precisamos ouvir isso? Precisamos ouvir isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Precisamos descontar isso no alimento, na ansiedade do alimento. Ah, mas é tão forte isso, irmãos, que eu fui uma vez numa consulta no psicólogo, também foi uma só, e não fui mais, porque eles diziam que era 1 hora sem falar nada, só te ouvindo. O Lucas nem era nascido ainda, só a Lari. E eu lembro que, depois que eu terminei aquela fala, ele olhou para mim e falou assim, sabe qual que é o teu problema? Assim, qual? Você quer que teu marido mude, porque você não consegue mudar. Sai batendo o pé, irmão. Brava.
Cheguei em casa, ele falou, ele teve coragem de falar que eu quero que meu marido, que eu quero que o meu marido tenha atitude, que eu quero que o meu marido, porque eu fiquei falando, eu quero que ele tenha atitude, eu quero. Aí ele falou assim, você fala isso, você diz isso a respeito do teu marido, porque você não tem atitude. Eu fiquei brava com ele, só que depois me tornei cristã, e Deus cada vez mais tem falado forte no meu coração, e é uma verdade. Eu quero que ele seja algo que eu não consigo ser. Eu quero que ele seja um homem de Deus, mas eu sou uma mulher de Deus. Eu quero que ele seja um pai bom, mas eu estou sendo uma mãe boa. Nós queremos que eles dê conta de tudo, mas você está conseguindo também dar conta de tudo? E às vezes você fala assim, não, mas eu dou, porque se eu não fizer, ele não faz. Olha o peso que você está trazendo para os teus pés. Porque não traz a mesa para dentro da tua casa, não levanta este altar dentro da tua casa. Não fala, não conversa, não tem um momento de comunhão entre famílias, não tem um momento que trazem Jesus, às vezes naquela oração, Senhor, abençoe esse alimento. É uma maneira de você trazer Jesus para sentar na mesa. Judiamos os nossos pés. E nós não se damos conta. Descuidamos da nossa saúde. E nós não percebemos. Descontamos, às vezes, em alimento e nós não percebemos. E criamos aí um momento de ansiedade. Aí criamos, às vezes, um momento de uma depressão, porque alguns entram em depressão, alguns não conseguem mais nem dormir. E eu fui descobrir agora, nesse tratamento que estou fazendo com a nutricionista, que todas as vezes que você não consegue dormir, é porque você não sabe se alimentar. As pessoas que às vezes não conseguem dormir na madrugada, às vezes pensam que é algum problema disso, daquilo, aí vai no médico, o médico dá remédio aqui, dá lá, mas eu não sabia, porque eu não sabia me alimentava errado, horário errado, alimentos errados, misturança. E nós fazemos isso com o nosso lar, nós misturamos tudo. Você, na igreja, como eu digo, eu sou pastora, mas na minha casa, eu sou mãe, sou esposa, sou vó, sou filha. E como eu sempre falo, o maior prazer de filho e filha é encher o saco da mãe. Eu gosto às vezes de encher o saco da minha mãe, só que ela fala assim, mas nem parece pastora. É que tem momento, irmãos, que nós queremos o agrado de uma mãe, um abraço de uma mãe. E muitas vezes nós não temos esse cuidado enquanto nós conseguimos ouvir uma voz. Porque uma hora essa voz não vai mais ter. E você vai ver que Sulamita é uma mulher que Salomão se apaixonou profundamente. Ao visitar uma das suas vinhas, ele olhou para ela trabalhando, ele se apaixonou por ela. E ele queria casar-se com ela. Ele mandou um dos seus servos ir lá e trazer ela. Mas quando ela viu aquilo, ela se assustou. E ela fugiu. E você vai ver que ele volta para a sua casa e no dia seguinte ele se veste como servo. Ele se veste com vestes simples, ele vai até lá, ele consegue se aproximar dela. Ele consegue conversar com ela. E consegue trazer ela ao palácio. Ela amou ele não porque ele era um rei, ou porque ele tinha algo para oferecer. Ela amou ele porque ele conquistou ela. Você tem conquistado todo dia em casa? Ah, eu conquistei, vou fazer 32 anos de casada.
Ah, mas eu conquistei lá em 91. Irmãos, todo dia tem que conquistar o marido e todo dia o marido tem que conquistar você. Se ele não está conseguindo enxergar, abra os olhos dele. Se ele não está conseguindo te dar uma flor, dá você uma flor para ele. Se ele não está conseguindo te dar um bombom, dá você o bombom para ele. Uma hora ele vai se tocar que você quer um agrado. Só que como que é que nós fazemos? Pô, você não olha para mim, nem presta atenção em mim. Ah, você até esqueceu já. Ei, você. Não é isso que nós fazemos? Mas cadê a sabedoria que ergue as 7 colunas? Desde que eu virei cristã, irmãos. Vai fazer 17 anos, nunca mais dormi brigado com meu esposo. Nunca mais. Deus deixou o seu trono de glória. Desceu como um plebeu, não tinha onde reclinar sua cabeça e nem R$70 para pagar o seu tributo. Mas ele dizia, eu tenho um reino para você. Deus, ele tem um reino para você. E você vai ver que o Cantares há muitas palavras doces de amor, de carinho, até mesmo íntimas, porque para Deus a intimidade é uma coisa séria, e essa intimidade que ele quer que a igreja tenha, e essa intimidade que ele quer levar para o seu lar através de você. Só que existe uma igreja dormindo. Enquanto o noivo está batendo a porta, uma igreja acomodada, um lar acomodado. Vamos dizer que hoje fosse um culto normal. E nós estivéssemos ministrando isso aqui no culto hoje. No nosso ministério, vou colocar o nosso ministério. E quantos não vêm nesse culto para aprender isso? Quantos faltam esse culto? Ou quantos ficam para lá, ou depois nem vê o culto? Não consegue aprender como lidar com o seu lar, com sua casa, com sua família. E Jesus está batendo a porta, dizendo que quer entrar, quer cear, quer dar o melhor para o seu lar, para a sua casa, sua família, e você quer resolver no braço. Hoje eu parei para ver, fiquei tão triste, a televisão, que para as mulheres conquistar o espaço, elas têm que brigar muitas vezes. Uma advogada, uma policial. E hoje eu vi que em 6 horas, em 6 horas morrem em torno de 5 mulheres assassinadas pelos seus esposos. Pelo cônjuge, que já não quis mais. Há anos o relacionamento acabou, mas não aceita. Para uma mulher poder ter uma posição hoje, elas tiveram que lutar. Há poucos anos nós estamos aí, irmãos. Você vê que não é muito tempo que as mulheres eram proibidas até de votar. Não tinham valor. E se forem negras, menos valor ainda. Por isso que eu falo, se o mundo não te valoriza, tem um Deus que valoriza você. Só que muitos estão adormecidos, estão acomodados, com um lar acomodado, um casamento acomodado, uma relação acomodada, que se contenta com o que tem. Quantas mulheres que se contentam com o que tem em seu lar? Quantas? E precisamos sair desse sono profundo para viver o propósito. Veja o que o texto dos Cantares diz: eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. O coração dessa mulher até queria, até velava, mas estava dormindo. O noivo bateu a porta cheio de amor para dar. Sabe quando o marido chega cheio de amor para dar na sua casa, o que a esposa faz? Ela grita: tira o sapato que eu acabei de limpar a casa. O marido chega lá, talvez pensou o dia inteiro: estou cheio de amor para dar. Às vezes ele está lá até com a rosa na mão, com Ferreiro Rocher para te dar. Todo feliz e contente, contar aquela conquista que ele teve naquele dia. Você está lá, a primeira coisa que você fala:
Tira o sapato do teu pé. Acabei de limpar a casa. Quantos que tratam a sua relação desse jeito? Agora, se o marido limpa a casa e faz isso para você, sabe o que você fala? Ah, mas você está fazendo só agora. Eu faço quase todo dia. Há 20 e poucos anos eu faço isso. Nós não queremos, irmãos, ter o trabalho de ir lá, depois que passou, limpar o sapatinho, limpar o solado, colocar no cantinho, pegar um paninho e sair passando. Nós preferimos gritar, brigar. Quando o anjo vai polir carro, irmãos, eu nem limpo a casa. Eu deixo para limpar no dia seguinte, só passo uma vassoura, porque eu sei que ele vai passar pela casa inteira e vai deixar as marcas da botina dele. E eu cansei de brigar com ele, agora nem ligo, irmão. Agora deixo lá. Ele vai, passa para lá, passa para cá, eu passo uma vassoura, no dia seguinte vou lá, passo o pano na casa. Você acabou de limpar a louça. Teu marido vai lá, tira um copo para tomar água e põe em cima. Meu Deus, é uma briga. Se não põe o chinelo no lugar ou não tira na pó para pôr outra briga. Aí meu marido fala assim, vem cá, a mulher quer te dar uma graça, e hoje não, estou com dor de cabeça. Porque às vezes a gente está cansado, porque nós se achamos objeto, mas não que eles nos achem objeto. Mas nós colocamos o quê? Um peso maior em cima dos nossos pés. E destruímos muitas vezes aquilo que é para ser perfeito. Não temos paciência. Não conseguimos vencer nós. Isso deve acontecer na sua casa, mas deve acontecer em outros lares. Que frustração para o marido. E sabe o que essa frustração traz? Vou dizer um nome bem bom para vocês. Vocês querem saber o nome dessa frustração? Amante. Vocês tiram de dentro do lar. Vocês tiram o prazer. Você esquece de como foi conquistado. Vocês não conquistam todo dia. Vocês põem um fardo. Vocês põem fardo, às vezes, dos teus filhos, quando digo que os seus filhos são de maiores. Vocês querem trazer o fardo. Tu para dentro da tua casa. E destrói a tua relação. Destrói o teu sentimento. Destrói o teu casamento. Porque aí ele encontra alguém que se depila como você se depilava. Porque a maior parte das amantes é parecida com a esposa em alguma coisa. Só que no tempo que ele te encontrou, você se depilava, você se arrumava, você estava cheirando, não era perfume que boa, nem alho. Quando era nova, irmãos, falava assim que você pegava a colher, entrava embaixo, depois que usava o alho, embaixo da torneira, ficava passando, que saiu o cheiro. E pior que fazia, acontecia. Só que hoje nós, se quiser, vai cheirando cebola e alho mesmo. Ah, mas se eles virem com cheiro de graxa. Meu Deus do céu. Misericórdia, se ele chegar perto da gente cheirando a carne do frigorífico. E às vezes nós temos o cheiro do alho, da cebola. Tem mulher que não escova nem o dente para não dar um beijo no marido. E aí eles encontram uma amante, aí vira aquele fuzuê, né? Eu quero ele de novo.
Eu vou para a casa de Deus, quem sabe a pastora orar, ele vai voltar. Não, irmãos, você tem que lembrar o que fez você conquistar ele e faça ele lembrar o que fez ele ser conquistado por você. Precisamos trazer isso. Precisamos construir uma construção perfeita, não na areia, mas na rocha. Jesus não vem buscar lâmpadas, mas sim azeite. Agora eu pergunto para todas vocês, mulheres. Existe reserva no teu coração para construir o teu lar, a tua casa, a tua família, teu casamento, construir você mesma aqui nesta noite? Você vai encontrar muitos vivendo apostasia, abandonando a fé. E no tempo da apostasia, sabe como você será salvo? Pela reserva. Porque tem horas que a fé, ela parece que saiu de uma volta, não é verdade? Às vezes você diz, não vai mudar não. Não tem que ter peito, irmãos, para dizer, vai mudar sim, mesmo que você vê que está tudo caindo. Tem que ter peito. Tem que ter. Reserva do lar é uma reserva individual. Esse altar que você prepara no seu lar é só seu. Eu não posso preparar o altar no seu lar. Eu posso te ensinar a preparar. Mas é o seu lar, é a sua casa. É a mesma coisa de eu ir lá na casa da minha mãe e querer arrumar do meu jeito a casa. Não vai dar certo arrumar do meu jeito a casa dela, porque é o lar dela, está construindo. Mas aí não dá o direito dela querer vir também na minha casa, arrumar a minha casa, porque o meu lar é do meu jeito. Respeito. É a mesma coisa, eu não posso ir na casa da minha filha e querer organizar do meu jeito a casa dela, porque eu não gosto do jeito que ela organiza. Não posso. Eu posso ensinar o caminho para ela. Porque lá do jeito dela. Só que tem o privilégio de se assentar à mesa com sua família. Se desligue de tudo por um pouquinho que seja e use as suas reservas que te protegem, construindo o altar em seu lar e verá seu marido, filho se convertendo e sendo quebrantados. Comece o resgate do que já não faz mais com frequência em seu lar, despedaçando o pão com as mãos e de graças. Seu corpo no dia seguinte seria o pão da vida, e aquele vinho era como o sangue dele que seria derramado na cruz, para viver em redenção e ter comunhão em Cristo em nosso lar, se assentando e pondo à mesa. Isaías 32, 9 e 12 diz: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouve a minha voz. Jesus quer falar com você, mas é na sua casa. Amém? Amém? Então, quero orar por vocês neste momento. Porque essas são as palavras que o Senhor nos deu nesta noite. E já vamos para o jantar. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Que Deus te dê sabedoria para você levantar as 7 colunas dentro do seu lar, dentro da sua casa. Que Deus te dê sabedoria para você viver o propósito, viver a promessa que Ele tem para você. Que Deus te dê a sabedoria para alinhar tudo, para viver o avivamento que Deus tem para fazer lá dentro do seu lar, da sua casa. Deixa Deus restaurar os sentimentos familiares, o sentimento de esposo, esposa, sentimento de pais e filhos. Que Deus possa restaurar, que Deus possa te dar força, que Deus possa te dar graças, para que você possa vencer todos os dias as etapas, para você receber a conquista, que não vem da terra, mas vem do alto, em nome de Jesus. Amém?